Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me contem as novidades. Meus lindos, vou falar um pouquinho de relacionamento, já que a gente trabalha com família, né? E aqui acontece uma coisa muito interessante aqui nos atendimentos. Acontece que depois que a gente passa da etapa da família, né, que a pessoa quer entender o que aconteceu, quer entender como a mãe trata, como o pai é desafiador, as pessoas se voltam para suas vidas, né? E duas coisas que eu trabalho muito aqui é relacionamento e missão de vida, relação com o trabalho, né? Eu trabalho muito isso aqui depois que a pessoa vai melhorando, tá meu cordão certinho. Depois que a pessoa vai melhorando, né, e vai ressignificando várias coisas, vai tratando ali a criança interna ferida, a gente vai conseguindo fazer essa parte de relacionamento, de missão de vida, ver o trabalho, né? Então tem muita coisa legal assim para trabalhar depois. E eu vim falar com vocês sobre relacionamentos com os parceiros afetivos, seja você casada ou não, mas mora junto. E esse relacionamento não está bom, né? A sua demanda emocional, a maneira que você gostaria de ser acolhida, não é a linguagem, não é a maneira que o seu marido, seu companheiro consegue te acolher. Né? Então, tem mulheres aqui que às vezes estão insatisfeitas, não sabem o que faz, fica assim, será que eu separo? Não separo. Mas tem o casamento, vamos colocar casamento, assim, para ficar mais fácil. O casamento tem pontos interessantes e bons, às vezes tem as crianças, né, os filhos, mas tem alguns pontos que são os desafios. E as pessoas não estão decididas ainda em separar porque vão perder uma parte do relacionamento que é boa. Né? Então, eu não estou falando aqui para relacionamento abusivo, não estou falando em relações abusivas aqui, eu estou falando um relacionamento que não é assim o que a gente gostaria, mas ele tem a parte boa e tem o desafio, principalmente quando essa mulher tem uma demanda emocional, ou seja, não foi cuidada, tem necessidade às vezes de ter alguém mais atento a ela, compartilhar preocupações, e isso não é possível dentro desse relacionamento. E ao mesmo tempo que você gosta, tem uma comunicação, tem outras coisas que são boas, né? São os desafios que a gente tem nas relações como um todo. Então, a dica que eu dou aqui, até a gente decidir o que faz com esse relacionamento, é focar no fortalecimento pessoal, ou seja, ter clareza que essa demanda que você quer só você pode se dar, então só você vai poder se validar, só você vai poder se dar colo, só você vai poder se relacionar bem com você mesmo, só você vai poder se levar para passear, né? Só você vai poder acolher a sua criança, só você vai, às vezes, precisar pegar uma coisa que é um desafio e fazer sozinha. Essas coisas difíceis da vida também existem, né? Então, a primeira coisa é se fortalecer, pegar a sua vida, olhar para os pontos que precisam de foco, de força, de fé e começar a ir em direção a eles. Esse é um ponto que eu sempre convido aqui todo mundo. O outro ponto é focar no ponto interseção com o seu marido, ou seja, seu companheiro. Aquilo que é bom e aquilo que vocês conseguem ter uma reciprocidade e uma interlocução. Tá? Então vamos supor que vocês gostam de cozinhar juntos, focar nisso. Que vocês gostam, sei lá, gostam de conversar sobre um determinado assunto, não outro assunto, mas um assunto dá para conversar, focar. Eu tenho uma cliente aqui que o marido gosta muito de sair, então ela sai bastante com ele, mas aí tem os assuntos que não dá para tocar, é assim. Mas sabendo que para não gerar brigas e conflitos, você ter a clareza que aquele marido, o seu companheiro, ele não vai te dar algumas coisas que você gostaria. Quando a gente está em relacionamentos, que a gente tem que focar nos pontos de interseções, porque a pessoa não é exatamente o que a gente gostaria, para a gente ter harmonia e paz no lar,
focar no ponto de interseção é muito importante. E saber ter a clareza do adulto, aí você tem que trazer o centro de consciência desse adulto para saber que com aquela pessoa, aqueles assuntos você não vai conseguir conversar, se explicar, se colocar. Tá? Isso é muito importante, porque senão gera muita briga, muito conflito. Você está sempre querendo que o seu marido faça uma coisa que ele é indisponível emocionalmente para fazer. Né? E olhem com sinceridade para ver como essa pessoa se relaciona com ela, né? Quais são as dificuldades dela. Porque se ela tem dificuldades com ela vai ter dificuldades com o outro. Né? Então, focar no ponto de interseção e abrir mão que o marido preencha aquela circunstância que você deseja, vai ser o mais importante para ter essa harmonia dentro de casa. Isso que você deseja, se for uma demanda emocional, tipo assim, eu me sinto muito sozinha, eu me sinto desamparada, eu me sinto angustiada, saiba que isso tem tratamento e isso deve ser feito dentro de um processo, né? Se você gostar da minha linha, você pode até fazer comigo aqui. Mas solidão emocional, desamparo, tá? Isso é da perspectiva traumática e isso tem tratamento. Olha que coisa boa. Você não precisa sofrer de desamparo e se arrastar durante o dia, amaldiçoando seu dia como se tudo na vida fosse muito ruim. Isso é muito importante. E o que acontece quando a esposa, a mulher, começa a focar no ponto de interseção? Ela começa a se acalmar dentro de casa, ela para de cobrar, ela para de querer discutir a relação o tempo todo, uma coisa que esse marido está indisponível para dar emocionalmente. O que acontece com ela quando ela começa a focar nessa demanda? Em geral, os maridos se aproximam, porque você fica mais equilibrada, você abandona aquela ideia de cobrar do outro, que o outro não tem recursos para te dar. Você começa a se preencher, então você começa a ficar mais feliz, seu dia começa a ficar mais harmônico, você fica mais alegre, você passa a cuidar da sua saúde física, emocional, sua saúde espiritual. Então, em geral, os maridos melhoram, tá? Eu não estou falando aqui, gente, de dinâmica abusiva, estou falando de companheiros que têm as limitações como qualquer um da gente tem, e essa pessoa não se trabalhou emocionalmente para ganhar mais recursos, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Às vezes você casou jovem, às vezes quando você casou você não estava muito desperta, né? Então, focar na gente é importante para ter harmonia no relacionamento, para ter bem-estar. A gente fica mais calma, mais equilibrada, com mais vontade de fazer as coisas, mais alegre. E, em geral, os maridos começam a se aproximar, tá? Há muitos anos atrás eu escutei uma história, há muitos anos mesmo, de uma moça que foi fazer terapia e o marido estava assim, a cópia do sogro, assim, né? E ela focou na terapia nela, assim, não ficou naquele discurso tão longo assim, meu marido não faz isso, não faz isso. Ela focou nela, focou na reestruturação dela. E foi interessante que o marido chega e pergunta, o que você está fazendo que você está muito melhor, né? Então, essa ideia que a gente piora com a terapia, muitas famílias, né, falam isso para os filhos, você vai para a terapia e volta pior, é porque essa pessoa, a gente não está fazendo o que essa pessoa quer, né? A gente está fazendo o que a gente precisa. E se revoltar, às vezes, com o sistema familiar é preciso, né? Porque a gente precisa tirar as vendas. Tirando as vendas, a gente tem poder de escolha, tá? Então, tirando as vendas, a gente tem poder de escolha. Então, a minha recomendação para você que casou e está insatisfeita, vê que seu marido tem limitações, que você não é atendida como você gostaria, pensa no que você pode se fortalecer e focar nos pontos de interseções para você viver com mais harmonia esse relacionamento. Se você depois decidir que está indigno e você quer fazer de uma outra forma, é simples, né? No sentido de, não é que é simples,
mas é uma decisão a ser tomada. Eu sempre falo, né? Pra gente ter vida fácil, a gente tem que ter escolhas difíceis. Então, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Ponto de interseção e fortalecimento emocional interno. Super bem.